vão meditando. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e eu tenho certeza plena de que grande parte dos cristãos completariam esse versículo da seguinte forma: e as demais coisas serão acrescentadas. Só que os textos bíblicos, eles são tão claros que é somente nós olharmos com cuidado para ver o que realmente o Senhor está dizendo. E aqui Jesus então continua dizendo: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa me fez uma pergunta: qual a diferença disso? As demais coisas e todas estas coisas. É muito simples. As demais coisas, primeiro nós vamos abordar aqui algumas coisas. Quer dizer, nós vamos abordar algumas coisas. Mas em primeiro lugar eu quero já fazer essa diferença. Quando se diz as demais coisas, são tudo aquilo além disso. Só que o que Jesus diz é: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que ver o texto. E o texto, Jesus enumera, Jesus classifica as coisas que ele disse. Basicamente, comida, bebida e vestimenta. Porque o objetivo do cristão agora já não é mais o mesmo do mundo. Não é mais o mesmo das pessoas que precisam de muitas coisas para se sentirem completas e se sentirem, então, realizadas de alguma forma ou plenas. E a Bíblia diz que Jesus, lá no poço de Jacó, com a mulher samaritana, Jesus então diz que essas coisas que as pessoas buscam, a maioria das coisas, elas bebe água, mas volta a ter sede, nunca se sacia. E Jesus diz então: mas se você beber da água que eu lhe der, essa então jorrará para a vida eterna. Nós estaremos plenos em Cristo. Não é errado buscar alguma coisa financeiramente, profissionalmente, se capacitar. Mas quando o foco está nisso, e até movido por pregações, então nós nos afastamos do Senhor. Jesus então enumera, Jesus classifica, e todas estas coisas, não são as demais coisas, mas todas estas coisas, e Jesus então classifica de uma forma bem objetiva e bem simples. Mas o que o texto todo diz? Mateus capítulo 6, Jesus ele não coloca como objetivo ou simplesmente como algo que nós possamos nos focar nessa vida, como aquilo que nós vamos nos apoiar, ou como aquilo que vai suprir de fato as nossas necessidades básicas, espirituais, e aquilo, como eu mencionei, que vai nos deixar plenos. Jesus fala, por exemplo, da prática da justiça. Jesus fala como se deve dar esmolas, e que muitas igrejas negam isso. Muitas igrejas negam isso. Se nós olharmos ali para Atos 9:36 e Atos capítulo 10, verso 1 e verso 2 a 4, Dorcas e o centurião Cornélio, por exemplo, o que chamou a atenção de Deus com relação a Cornélio, não estou falando com relação ao pecado original, à morte expiatória de Cristo na cruz, eu falo a partir disso, a vida com Deus. O que chamou a atenção do Senhor com relação a Cornélio foi as suas orações que subiram a Deus e o memorial, que era as esmolas que ele dava. Porque esse é o objetivo para a igreja. O objetivo para a igreja é o amor fraternal. E nós vemos que pregações descontextualizadas nos levam a olhar para nós mesmos. Eu vi uma frase muito interessante de C.S. Lewis, que a humildade não é pensar menos de si, se rebaixar, mas humildade é pensar menos em si e pensar no próximo, que é o sentimento que houve em Cristo. Nós vamos ver algumas coisas aqui nesse sentido. Jesus fala também como se deve orar. Jesus fala da oração dominical. Jesus fala de como se deve jejuar. Jesus fala dos tesouros no céu. Jesus fala da luz e as trevas, dos dois senhores e a ansiosa solicitude pela vida, que é o tema aqui em questão. Então, Mateus 6, 19 a 34. O próprio texto diz para não buscar o quê? Tesouros e nem o básico. Não buscar no sentido de não existir preocupação, mas que a vontade e do querer de Deus permaneça
em nós. Tanto que no versículo 27, o Senhor fala dessa forma: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado geralmente é 45 centímetros, que é a parte do cotovelo, a mão. 45 centímetros. O que nós podemos fazer? Muitas pessoas estão ensinadas por falsos profetas a fazer campanhas e a exigir de Deus determinando hora para que se aconteça algo que a exclusiva vontade de Deus opera e faz quando quer. Então nós somos levados a pecar. Então Jesus diz: qual de vós pode acrescentar um côvado? A Bíblia diz em Mateus 10:30 que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Então, nós vemos aqui o básico. No capítulo 32, Jesus diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Este é o problema. Por que muitas pessoas não... Porque algumas pessoas me falaram assim: os seus vídeos são longos. Para que eu aprenda a palavra, eu não vou aprender a palavra de Deus em 5 minutos, meus amados. Esqueçam isso. A Bíblia diz para meditar, a Bíblia diz que devemos examinar todos os dias, a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Então eu não vou aprender em 5 minutos. A Bíblia diz em Lucas 24:45 que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem as Escrituras. Mas dos discípulos, mateteu do grego, que são pessoas que estavam próximas. Não estavam distantes, e aí Deus falou: vou abrir entendimento para todo mundo. Não, são aqueles seguidores, aqueles que estão próximos. Então, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Eu tenho que buscar na palavra para saber qual é. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. 1 João capítulo 5, verso 14. É a vontade de Deus que prevalece. Então eu tenho que buscar. Qual é a vontade de Deus? Jesus falou: não adianta vocês ficarem buscando até o básico, porque vocês não podem acrescentar um côvado, 45 centímetros na sua existência. Então, Tiago fala, não fala que você vai fazer isso ou aquilo, fala: se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu ficarei rico. Se o Senhor não quiser, eu não ficarei rico. Mas eu tenho o principal. C.S. Lewis também disse: Senhor, eu passei buscando respostas e o Senhor não me deu resposta, até que eu descobri que o Senhor é a resposta. Porque em tua face, no teu rosto, todas as perguntas desaparecem, que é o que Jesus fala em João capítulo 16, versículo 19 a 23. A motivação é que está errada. O problema está aí, na motivação. Veja o que diz no versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 13 fala da parábola do semeador, no versículo 22. A palavra de Deus não frutifica no coração de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas impedem que a palavra frutifique. Olha o perigo. Mas as pessoas estão preocupadas com isso. E aí a motivação, qual a motivação? De Filipenses 2,5, para termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Quando nós buscamos as demais coisas, o foco passa a ser outro. A motivação do culto passa a ser outra. Mas quando nós entendemos e todas estas coisas nos serão acrescentadas, nós descansamos porque nós não vamos morrer de fome. Deus não vai nos deixar porque Ele alimenta as aves dos céus. Ele veste os lírios do campo e nem Salomão, o homem mais rico antes e não teve ou não terá outro depois, nem mesmo ele se vestiu da glória dos lírios do campo. A motivação de Cristo. O objetivo do Evangelho, Romanos 8, 29, para sermos conforme Ele nos predestinou, os que dantes conheceu, a estes, é por causa da presciência de Deus, 1 Pedro 1, 2 e Romanos 8, 29, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. E para que Deus nos predestinou? Para sermos conforme a imagem de Cristo. Qual a motivação de Cristo? Se esvaziar. Então nós não precisamos buscar as demais coisas. Mateus 12, 33, demonstramos de forma natural os frutos de uma vida cristã. A palavra de Deus está frutificando, vai ser demonstrado. Uma coisa interessante aqui é que você não é obrigado a ser dessa forma. Mas isso não muda que ele vem buscar frutos. Isso está em Lucas capítulo 13, verso 1 a 5, em que as pessoas começaram a questionar o porquê das coisas acontecem. E Jesus falou: a torre de Siloé caiu e mata os 18. Aqueles 18 não eram mais pecadores, as coisas acontecem.
E aí, Jesus diz, mas se não houver conversão, todos vão perecer. E Jesus continua dizendo dos versículos 6 a 9 de Lucas 13, que o que produz uma verdadeira conversão, sabe o que é? Frutos. E esses frutos são para o reino de Deus. Por quê? Porque não deve haver mudança no foco. Olha o que diz aqui no versículo 25. Por isso vos digo, no versículo 33 primeiro, que é o tema, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. No versículo 25, Jesus está falando, dessas coisas vão ser acrescentadas, comida, bebida e vestimenta, mas vocês vão se converter. A conversão não é para que vocês tenham essas coisas, mas em primeiro lugar, fala de reino de Deus. Quando se fala de reino de Deus, fala da justiça e fala da ira de Deus que estaria destinada a todos aqueles que não se convertem, porque Jesus diz em João 5,24, aquele que crê em mim passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. Você não busca Deus para ter as coisas, mas para ser livre da ira vindoura, da ira de Deus, do julgamento, do juízo final. Então quando se fala buscar o seu reino, basileia do grego, é um novo domínio. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora nós temos um novo domínio em submissão a este rei, que o que importa é a palavra de Deus. A mudança de direção do culto, que culto é serviço de adoração a Deus. Você vai cultuar para saber como servir a Deus e não para que Deus te dê as coisas. É natural que as coisas sejam acrescentadas, é natural que à medida do que nós precisamos, porque o texto diz aqui, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas o culto é para serviço, para adoração, em submissão a esse rei, em comunhão, por causa da justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça? Cristo na cruz. A mensagem do Evangelho. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, porque a justiça de Deus se revelou no Evangelho. Boas novas, então agora a exaltação com relação à obra salvífica de Cristo Jesus. Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E todas estas coisas serão acrescentadas, Jesus enumera. 25 novamente, comer, beber e vestir. Até isso Jesus disse para não nos preocuparmos. Você pode ver isso no versículo 31 e 32 de Mateus 6. Jesus falou, os gentios, que são aqueles que ainda não se converteram, ou talvez nem se convertam, é que procuram estas coisas e duvidam porque o termo pistes é fé, é confiança no caráter de Deus. Você está consciente de que Deus está cuidando de você e da sua vida? Falsas pregações, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4, até o 13, as pessoas seriam mais amantes de si mesmas, mais amigos dos prazeres e inimigos do que amigos de Deus. E no versículo 13 diz que os homens irão de mal a pior, os homens maus, enganando e sendo enganados. Homens maus é aqueles que demonstram com as obras que não são convertidos a mensagem cristã. E 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3, fala que eles, movidos por avareza, fariam comércio das pessoas e enredariam aqueles que não serão salvos porque já rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12. E se secam de mestre segundo as suas próprias cobiças, que pregam uma mensagem contra o Evangelho, que é o que eu falei, de Cornélio, de Dorcas, da igreja primitiva, de Zaqueu, que teve um encontro com a palavra e aquilo fez com que ele se despojasse, não tivesse como usurpação aquilo que ele pensava que era dele, ao contrário do jovem rico que rejeitou a graça, que resistiu à graça de Deus e então se apegou ainda mais aos seus bens, às suas riquezas. Então esse falso evangelho, eles são falsos profetas com falso evangelho, num falso local de culto, formando falsos cristãos sem comprometimento. O falso local de culto porque seria um culto humano, um culto misto. E aí Paulo diz que a alegria deles, o desejo deles são por coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. Então a palavra diz claramente, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém? Que você busque o reino de Deus e a sua justiça. E descanse então nas promessas do Senhor. Porque por elas nós somos livres da corrupção que há no mundo. Como o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.